Oi, doutora Daiane. Oi, boa noite. Boa noite, como está? Bem, e você? Hoje Tudo deu bem certo. também. Primeira, da última vez não deu, não, você lembra? A gente passou uma perrengue. Ai, pois é. Ainda entramos um pouquinhozinho atrasado, né? Só uns minutinhos, mas dá certo. Hoje a gente está com um pequeno delay de 3 minutinhos, 2 a 3 minutinhos. Olá, tudo bem, Maria de Fátima, doutora Angélica, obrigada pela presença. Boa noite, pessoal. Vamos lá, pessoal. Primeiro, boa noite a todos. Que sejam muito bem-vindos à nossa live sobre a revalidação dos diplomas para dentistas nos Estados Unidos. É uma satisfação enorme receber profissionais de odontologia, estudantes, familiares, todos aqueles que estão buscando compreender um pouquinho mais sobre os caminhos para exercer a profissão odontológica no território americano. E esse é um tema que, logicamente, envolve muito planejamento, muita estratégia, investimento, documentação, tem muitas exigências acadêmicas e também temos aspectos migratórios importantes que precisam ser trazidos à discussão, né? Então, por isso, nosso objetivo hoje é o de trazer uma visão mais clara, mais segura e mais profissional sobre esse processo. Com certeza, né? Nós sabemos que tem muitos dentistas, né, formados no Brasil, às vezes até aqui na região do Mercosul mesmo, que tem o desejo de atuar nos Estados Unidos, pensa, né, nossa, o mercado americano, o que que ele pode me oferecer? Mas aí, ao mesmo tempo que pensa dessa forma, pensa, poxa, será que é possível? Será que não é um sonho muito distante? Será que não é algo que fica inalcançável, né? Porque ao mesmo tempo que existe o sonho americano, existe também aquela coisa de que ainda o mito de que talvez é inalcançável, principalmente quando se é um profissional qualificado, né? E pelo contrário. E aí, nosso objetivo hoje é trazer, mostrar que é possível, apesar, né, da burocracia que é grande, mostrar os caminhos para, como se diz, você se animar, né, a reviver seus sonhos, falar um pouco sobre o mercado e também tirar um pouco, desmistificar um pouco o processo e até algumas informações que nós vemos correndo por aí que sabemos que não procedem, né? Então, é isso aí o nosso objetivo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Natália Rossi Doro. Eu sou advogada inscrita pela OAB Paraná. Já tenho mais de 17 anos de experiência, atuo com consultoria voltada para a migração para os Estados Unidos. Eu assessoro profissionais e famílias que estão procurando hoje, que desejam se estruturar, né? Estruturar seus projetos de vida, estudo, carreira em território americano. E eu tenho a honra de também presidir a Comissão de Direito Internacional e Migratório da Associação Brasileira dos Advogados, da ABA, onde nós temos desenvolvido um trabalho voltado justamente a essa discussão e orientação sobre temas internacionais, migratórios e profissionais. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Daiane Rose Silva. Eu sou advogada no Brasil e em Portugal. E eu sou especialista em revalidação de diplomas, já com 11 anos de atuação na área, né? Vários países aí já no portfólio, além dos Estados Unidos, tem Brasil, tem países europeus, mas hoje o nosso foco aqui é Europa, é Estados Unidos, vamos ficar nos Estados Unidos, né? E minha atuação sempre é no foco com o preventivo. O que isso significa? Significa que é uma atuação que busca não só orientar, como também conduzir profissionais já antecipando possíveis problemas, procurando fazer com que o processo seja feito da melhor maneira possível, mais linear possível, né, para que o profissional possa alcançar o seu objetivo, de preferência até mais rápido do que o esperado, por não ter que ficar lá, às vezes cumprindo exigências, corrigindo documentos. É isso aí. Perfeito. Quando a gente fala em revalidação de diploma, para dentistas especificamente, né? Para dentistas, para médicos também. Mas é importante a gente falar, esclarecer desde o início
que nós não estamos falando de um simples reconhecimento automático de diploma estrangeiro, né? A Uhum. odontologia e a medicina são profissões altamente regulamentadas nos Estados Unidos e cada estado aqui vai possuir regras próprias para esse tipo de licenciamento, né? Então, um candidato estrangeiro precisa, nos Estados Unidos, cumprir determinadas etapas específicas para poder exercer legalmente a sua profissão. Sim, exatamente. Muitos profissionais acham que basta pegar a documentação, né? Vou pegar meu diploma e meu histórico, vou traduzir e pronto, estou apto a passar pelo processo, estou pronto a fazer tudo que é determinado no processo, né? E aí, pronto, já vou solicitar uma autorização para trabalhar. E é isso aí. Mas infelizmente não é. Na prática, o processo ele é bem mais complexo do que isso. Ele vai envolver uma análise acadêmica, tem comprovação de proficiência em inglês, tem candidatura, programas específicos para dentistas internacionais. Então, existe todo um procedimento, né? Uma formação complementar para que você possa conseguir atuar como dentista nos Estados Unidos. Perfeito. Por isso, porque antes de tomar qualquer decisão, é muito necessário, é essencial que as pessoas possam compreender esse processo de forma muito ampla, né? É, qual vai ser o estado, qual vai ser a universidade, qual vai ser o tipo de visto, qual é o momento certo para iniciar essa preparação e a estratégia documental, né, que pode impactar diretamente o tempo, o custo e as chances de sucesso do candidato, né? Sim, com certeza. E antes da gente entrar nesse processo, eu acho que nesse processo todo, né, como que funciona tudo, acho que o mais proveitoso aqui é nós começarmos por algo que vem, que é uma pergunta muito frequente, né? Como que é o mercado de trabalho? Porque tem aquilo. O profissional quer ir exercer no exterior, mas ele também quer saber o que, que espera ele lá no exterior, né? O que, que vai ofertar para ele. Realmente eu vou sair do meu país, aqui onde eu já tenho a minha carreira, onde eu já tenho tudo pronto, e eu vou para um lugar que realmente vai me ofertar, que vai me trazer as oportunidades que eu espero? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso, né? Primeira coisa que nós temos que saber, né? É um mercado, sim, promissor para dentistas, tá? É um mercado que tem falta de profissionais no país, então o salário anual dos dentistas é um salário considerável. Em maio de 2024, o salário anual era de uma média de 179.210. Nada mal, né? Ainda mais para uma moeda que é forte, que tem um poder de compra muito superior ao que nós temos aqui no Brasil, É né? legal só a gente falar, né, que aqui nos Estados Unidos o salário ele é computado, basicamente assim, ele é contabilizado de forma anual, não mensal. Você até pode mencionar quanto você ganha no mês, mas geralmente o salário anual é o que vai te basear o quão bem ou mal uma pessoa recebe aqui. Uhum. Desculpa interrompê-la. Não, isso é ótimo você pontuar, né? Porque você tá aí de perto o mercado, né? E, gente, para dentistas, dentistas em gerais têm um vencimento médio entre 166 mil e 227 mil ao ano, tá? Então, enquanto especialistas, né, em cirurgia, ortodontistas, podem ultrapassar até os 240 mil por ano. Esse É valor é considerável. um valor bem considerável, viu? Na verdade, aqui, qualquer salário acima de 130, 150 mil dólares é um salário muito significativo, tá? 150 mil dólares é um valor bastante significativo para uma profissão. Então, se você pensar em 240 mil, é bastante dinheiro. Para a gente entrar um pouquinho mais nesse assunto, existem quatro fontes principais de atuação para um dentista brasileiro, né, após ele ser licenciado aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a primeira delas. A primeira delas é trabalhar em uma clínica privada
como um dentista associado, né? Não você sendo o dono da clínica, é você se associar a uma clínica como dentista. Cerca de 80% dos dentistas dos Estados Unidos hoje trabalham em consultórios privados, né? E é mais ou menos estimado que entre 1.500 a 2.000 dentistas brasileiros já estão atuando legalmente no país, tá? Segundo os dados atualizados aí da ADA, né? E hoje, nos Estados Unidos, aproximadamente 11% dos profissionais são estrangeiros. Tá? Então, para os dentistas recém-licenciados, entrar como um associado dentro de um consultório odontológico, uma clínica que já seja estabelecida no mercado, é um ótimo caminho, né? É um caminho que imediatamente traz uma remuneração bem competitiva e te prepara para construir outras coisas que vocês possam ter, né, sem risco financeiro imediato. Então, Uhum, seguir os outros caminhos depois, mas imediatamente não tem risco financeiro, né? sim. É. Um segundo caminho, nesse caso, é as DSOs, que é um serviço de organização dental, né? Que é um modelo que muitos dentistas brasileiros não conhecem antes de chegar nos Estados Unidos, mas tem crescido de uma forma bem expressiva. Né? Inclusive, há uma previsão de um crescimento anual composto de pelo menos 15% até 2030. E nesse caso, o que, que são essas organizações? São organizações que gerenciam toda a parte administrativa e operacional das clínicas, faturamento, marketing, recursos humanos, enquanto o dentista se dedica exclusivamente ao atendimento clínico. Aí você pensa o seguinte: poxa, peraí, se eu sou um dentista, eu vou chegar para trabalhar com a parte operacional? Aí é que tá. Se você é um dentista, né, que já tem bastante experiência, você vai conseguir gerir todas essas clínicas, né, crescer dessa forma e depois até mesmo pode gerir a sua própria clínica. Já é um primeiro caminho. Não, esse é muito interessante, né? Pensar como Dental Service Organization, que seria, é como você abrir uma nova clínica, né? Vamos assim dizer. Uhum. Você não abre uma nova clínica, você abre uma empresa que te permite uma participação societária, né? Então você vai poder ser associado, você vai poder entrar como associate, vai evoluir para uma posição de equity dentro da organização, né? Mas isso também é importante a gente lembrar que traz essa experiência que é relevante para dentista que já tem uma experiência clínica consolidada, né? Porque eles podem trazer muitos elementos de produção, de liderança, que às vezes faltam para as clínicas que às vezes não têm esse background, né? Não tem esse suporte. Sim, exatamente. E fora que ainda pode levar uma experiência, né, daqui para os Estados Unidos, né, também, fazer, como se diz, um network e ainda fazer uma troca de experiências. E às vezes até algum dentista que tem uma clínica aqui no Brasil que vai deixar a clínica dele aqui funcionando, girando, né, com outros dentistas associados e tal. E aí ele pode, inclusive, aproveitar. Olha, o modelo de gestão aqui está funcionando, vou tentar implementá-la no Brasil e vice-versa, né? Isso Desde que é, a isso é muito interessante, né? Isso que é, você está falando é muito interessante, porque assim, as culturas são completamente diferentes. Então, quando você traz elementos de uma cultura diferente, às vezes você traz alguma coisa que está faltando de lá para cá e daqui para lá. Então, você conecta duas culturas e faz com que isso se torne mais encorpado, né? Se torne uma coisa mais produtiva. exatamente. Existe uma Mas terceira. existe uma terceira opção, né? Que é abrir o seu próprio Sim, consultório, né? justamente abrir seu próprio consultório e aqui tem uma janela estratégica, né? Porque o que que acontece? Enquanto o Brasil nós temos muitos dentistas, né, por habitantes, Estados Unidos já enfrenta uma escassez, principalmente tem algumas regiões que possuem uma escassez bem considerável desses profissionais. Então, o que que acontece? O próprio governo federal,
ele incentiva a abertura, né, dos consultórios para poder suprir a falta naquela região. Então, costuma ter subsídios, né, para ajudar a abrir o consultório, formação, pagamento, né, das formações, programas. Então, é uma frente que é considerada uma boa opção também. E uma coisa, Natália, dá para poder já pensar nessa abertura da clínica ainda estando passando pelo processo de revalidação? Tá, né? É uma ótima opção, né? Passando pelo processo de revalidação, eu acho uma ótima opção. E, logicamente, se você pensar ainda em determinadas especialidades, né? Como é o caso de ortodontia, odontopediatria ou odontologia estética, que são áreas de alta demanda, elas são muito procuradas hoje no mercado americano, né? E elas exigem habilidades especializadas que não estão disponíveis em quantidade suficiente no nosso ambiente aqui, né? No nosso país. Então, o dentista brasileiro que tem uma especialização consolidada nessas áreas, implantodontia, endodontia, prótese, cirurgias, é, ele já chega com um diferencial, né? E se ele abre um consultório próprio com esse tipo de especialidade, perdão, logicamente, ele sai na frente, né? Uhum. E tem essa vantagem, né? Porque há países que você não vai conseguir fazer um investimento já dessa forma, enquanto está passando por um processo de revalidação, às vezes vai ter algumas limitações. Então, aí já traz, como se diz, mais outra luz para quem pensou e às vezes desistiu por achar que é impossível, que é difícil, que não vai ter como conseguir, né? Então, o que a gente está mostrando aqui, gente, é que o mercado americano para dentistas ele é real, ele está em crescimento, ele oferece oportunidades concretas em diferentes modelos de trabalho e negócio, né? E o que define quem acessa essas oportunidades não é ter nascido nos Estados Unidos, nem ter algum atalho especial. É fazer o caminho correto, com a licença válida, planejamento estratégico. Isso aí, gente, quem vê meus vídeos aqui, vê minhas publicações, cansa de planejamento estratégico. Mas não tem jeito, se você não tiver estratégia, você vai chegar sem, né, saber o que fazer e não vai dar conta, ou o que você passaria, por exemplo, faria um caminho em um ano, você faz em três, né? Parece que triplica o caminho, né? E suporte jurídico adequado também, claro que é muito importante, porque, querendo ou não, são todas questões que envolvem legislação, lei. Então, é o jurídico que vai te ajudar nisso. Com certeza. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho agora sobre os mitos, né? O que é verdade, o que é mentira na hora de fazer a revalidação do diploma para dentistas. O que é que você acha de começar me dizendo se é necessário fazer uma faculdade de odontologia de novo nos Estados Unidos? É muito comum. Nossa, não tenho como revalidar lá nos Estados Unidos. Eu tenho que fazer a faculdade toda de novo. Gente, isso não é necessariamente verdade, tá? Existem programas específicos para dentistas formados no exterior, conhecido como Advanced Standing Programs. Tem o Fala em Advanced inglês. Standing Programs e tem o International Dentist Programs, né? São como se fossem. É quase como se fosse um mestrado, né? Vamos dizer assim, quase como se fosse uma pós-graduação, um mestrado, que seria um extra. Você aproveita uma determinada quantidade de créditos da faculdade, da universidade que você já cursou no Brasil, para Uhum. que você possa apenas se atualizar ou especializar dentro das universidades americanas, os créditos americanos que são necessários para que você possa, né, Hum. fazer parte do board, né, ingressar no board. Olha eu com um dos problemas aí que muitos profissionais têm, ó, com medo de pronunciar o inglês errado. Tendo, né? Até eu passo por isso, gente. Muito. Mas a gente enfrentando que a gente aprende, né? Então, gente, esses programas, né, que nós comentamos aqui, eles são voltados justamente para profissionais que já possuem a formação odontológica fora dos Estados Unidos e desejam se qualificar para obter a licença americana. Ou seja, você não precisa começar do zero, igual um dia você começou aqui no Brasil. Perfeito.
E Aí os aí? programas vão demorar de acordo com os créditos que você precisar para o board que você estiver buscando, né? Uhum. Mas, Natália, um outro mito. Eu só posso começar o processo quando o meu inglês estiver perfeito. Se for assim, então, gente, eu não posso começar nunca. Não, daí, gente, inglês perfeito. Primeiro, inglês perfeito não existe. Isso é um mito por si só, né? Inglês perfeito não existe. Primeiro, porque não é nossa língua materna, então a gente sempre vai ter os nossos deslizes. É, E outra coisa, a fluência, ela não é completamente necessária. Você precisa ter inglês o suficiente para poder fazer os exames, para poder fazer as entrevistas, quando você for fazer essas entrevistas, quando você tiver atividades clínicas que você vai precisar fazer, e, lógico, se comunicar com seus próprios pacientes, né? Uhum, E aí você tem essa vivência acadêmica também, que vai ser necessário você ter algum tipo de noção de discernimento de inglês. Mas fluência 100%, inglês 100%, tudo perfeito, não é requisito, não é necessário, tá? É ideal, lógico, que o profissional se organize, né? Organize o seu processo de forma paralela. Então, enquanto ele vai fazendo o seu processo, ele vai aperfeiçoando o seu nível de inglês, entendendo todos os requisitos, planejando as próximas etapas, e aí vai estudando, estudando, para que o inglês fique cada vez melhor para a hora em que ele realmente for precisar. uhum. É, até porque é um inglês que ele precisa se fazer entender, né? Com É, certeza. imagina como que eu vou orientar meu paciente sem me fazer entender, sem ele me entender, não vai dar certo. Não vai dar certo. Me lembra até um questionamento, e com certeza muitos vão lembrar, o questionamento da época dos cubanos aqui no Mais Médicos. Um dos questionamentos era que justamente eles não conseguiam falar o português de forma que a população entendesse o que eles estavam falando, né? E justamente o programa Mais Médicos atua em OBS, a população muitas vezes mais carente e tudo, né? Então, é pensar nisso e investir. Mas Com agora, certeza. aqui que é famoso, tipo assim, se eu não tiver o green card, eu não posso revalidar. Essa afirmação, ela tem que ser analisada com bastante cuidado, né? Porque existem, logicamente, vários cenários migratórios possíveis e muitas pessoas já ingressam em programas acadêmicos até com visto de estudante. Então, antes mesmo de ter um green card, elas estudam, vêm com visto de estudante para poder fazer a parte acadêmica que é necessária, Uhum. enquanto outras, logicamente, já também possuem residência permanente. Mas existem várias situações que podem permitir que você faça a revalidação do diploma e, inclusive, use a revalidação do diploma para o seu processo migratório, né? Então, a situação migratória, ela tem que ser analisada de forma individual, porque ela pode impactar toda a estratégia do processo, né? Prazo, possibilidade de atuação e tudo mais. Então, isso é uma questão a ser analisada caso a caso. Então, aí eu já vou fazer um gancho aqui, Nath, que é o seguinte. Você acabou de fazer um ponto importante. A situação migratória é importante para quem está revalidando ou para quem quer revalidar nos Estados Unidos. Perfeito. Ou seja, nos Estados Unidos você tem que considerar um visto em conjunto com a revalidação, né? Já que essa situação migratória influencia, diferente de outros países que a gente pode pensar no visto somente depois que a pessoa está com a revalidação em mãos. Então, eu estou fazendo esse gancho aqui para chamar a atenção da seguinte forma: é muito comum ver profissionais chegando no atendimento e comparando países. E é muito comum também chegarem profissionais, por exemplo, pensando nos Estados Unidos ou pensando, por exemplo, atualmente na Itália, que tem um decreto que permite o trabalho sem a revalidação. E aí, quando nós vamos ver as expectativas do profissional, eles estão comparando os dois países como se pudesse aplicar a mesma regra nos dois. Então, é sempre procurar saber, aí já entra a estratégia. Conhecer o procedimento pelo qual você quer passar e também o que você precisa para ele. Porque nesse caso aqui é um processo que tem que andar em conjunto. A Eu imigração diria e que o processo de revalidação.
quando você vai fazer isso, né? Quando você pensa no processo de revalidação, é mais inteligente você pensar em unir as duas coisas, né? Não Uhum. fazer uma coisa separada da outra, porque você vai, uma hora ou outra, você vai precisar saber qual é o visto que você vai usar para estudar, durante o tempo que você estiver fazendo a parte acadêmica. Você vai vir fazer um processo de habilidades especiais ou não. Qual é a função de você pensar num processo de revalidação se você não pensar na forma com que você vai trabalhar com isso depois, né? Isso não faria sentido. É isso É, que eu penso. Então, é interessante realmente unir as duas situações e fazer com que elas andem em conjunto. até porque parte do processo o profissional vai ter que estar no país. Exato. Diferente dos outros países que ele consegue fazer tudo, às vezes só entrando, fazendo uma prova e indo embora. Então, Exato. a gente sempre prestar atenção nisso. Com certeza. Mito por aí, né? Oi? Tem mais mito por aí. Ah, tem, né? Por exemplo, as regras são iguais em todos os estados americanos? É falso. Nos Estados Unidos, o licenciamento profissional ele é regulado em nível estadual, tá? Isso significa que cada estado possui suas próprias exigências. Então, não basta perguntar como revalidar nos Estados Unidos, tá? É como revalidar nos Estados Unidos e principalmente no estado, como se você fosse revalidar também no estado, para não confundir o pessoal, né? É, que eu pretendo exercer a odontologia, quais são as regras daquele estado. Porque no Brasil, gente, você está acostumado com as regras vindo lá do centro, né? Lá de Brasília, do legislativo para os estados. E Estados Unidos é o contrário. Por exemplo, né? Vamos explicar isso Então, de forma um pouco mais pormenorizada, né? uhum, Existe o que nós chamamos aqui de State Board of Dentistry. Então, por exemplo, né, vamos pensar aí, no Brasil nós temos o Conselho Regional, o Conselho Nacional e o Conselho Regional de Odontologia, né? uhum, E assim como o Conselho Regional de Medicina, enfim, eles todos seguem as mesmas regras, né? Para que você possa se inscrever no seu estado, não quer dizer que depois você não vai poder trabalhar em outro estado ou coisas assim. As regras vão ser sempre as mesmas, apesar de você ser registrado sob um determinado estado. uhum. Aqui, se você é registrado neste estado, você não pode trabalhar em outro estado, tá? Isso é regra. Foi licenciado no estado da Flórida, você só pode atuar no estado da Flórida. Então, o board, né, de dentistry, o State Board da Flórida, vai ser o estado que vai ter as determinadas regras para sua admissão, para sua revalidação, e aí você vai só poder atuar dentro do estado da Flórida, tá? Isso é bem importante. Sim, mas isso não significa também que está preso só no estado da Flórida, né? Não, isso quer dizer que Ai, inicialmente esse é o estado que você está porque licenciado. quem vem pensando em mobilidade dentro dos Estados Unidos já acha que tá preso. Não, se eu for para a Flórida, eu não posso mais sair de lá. Pode sim. Desde que você se É, licencie num outro estado e também. ver a regra daquele estado, passar pelas regras, as regrinhas dele, os procedimentos dele e se credenciar, tá? Isso aí. Perfeito. Agora, gente, vamos ao que importa, as etapas gerais do processo, né? É, existem os detalhes, né, que variam conforme a universidade, conforme o estado, e normalmente o processo começa com a organização e avaliação da documentação acadêmica, mas essa já não varia de estado para estado. Essa é uma regra única, né? Que documentação é essa? Ela inclui diploma, ela inclui histórico escolar, carga horária, as ementas, documentos pessoais, muitas vezes as traduções oficiais, que são aqui no Brasil as traduções juramentadas, né? Então, essa etapa, ela precisa ser feita com muito cuidado, porque qualquer inconsistência nos documentos pode atrasar ou até prejudicar o seu processo, tá? Perfeito. É,
outra parte bastante importante é a questão da proficiência do inglês. A gente mencionou que você não precisa imediatamente ter fluência 100% no inglês. Porém, para que você possa ser admitido, principalmente na parte acadêmica do processo, você precisa ter a avaliação do TOEFL ou do IELTS, que são geralmente as provas mais conhecidas e reconhecidas, né, pelas universidades, e cada board vai ter um número, uma nota mínima para que você atinja e possa ser admitido, tá? Cada Uhum, universidade também vai ter essa proficiência, né, essa necessidade. sim. E depois vai vir a candidatura aos programas de revalidação. Esses programas, eles são ofertados por universidades americanas e eles costumam ser bastante competitivos, tá? O candidato ele pode precisar apresentar currículo, carta de recomendação, personal statement, resultado de exames, documentação acadêmica avaliada, e em muitos casos participar, inclusive, de entrevistas e testes práticos. Perfeito. Essa fase a preparação dela faz muita diferença. Faz muita diferença, porque não é apenas enviar a documentação. Toda a preparação, toda a consistência de trajetória profissional, isso tudo tem que ser bem fundamentado. Você tem que ter clareza nos objetivos que você tem, né, dali em diante. Tem que ter uma capacidade de adaptação a esse sistema americano, né? Preparar, acompanhar a formação acadêmica, clínica e tudo em inglês. Então, quando você faz todo o processo, ele precisa ser bem preparado e bem estruturado. Com certeza. Aí, você fazendo certinho, tudo bonitinho, bem preparado, bem estruturado, uma vez aprovado, o dentista, ele ingressa no programa complementar. Aí é aquilo, você não tem que cursar do zero, mas você tem que cursar um programa complementar nos Estados Unidos, tá? Em geral, esse programa ele tem duração aproximada de 2 a 3 anos, dependendo da instituição que você irá fazer o curso nela, tá? Durante esse período, o profissional cursa as disciplinas, participa de atividades clínicas, atende pacientes sob supervisão e se adapta aos protocolos acadêmicos e profissionais do país. Perfeito. E Vou te contar o que. após concluir esse programa, o próximo passo é o quê? Exatamente, o licenciamento estadual, né? E aí, na parte de licenciamento, eles vão exigir alguns exames adicionais, análise de antecedentes, comprovação da formação, a documentação, junto ao board todo, né? Ele vai exigir o cumprimento específico de cada estado, tá? Então, é por isso que é tão importante pensar nessa estratégia na análise e organização disso desde o início. Uhum, exatamente. Aí, vocês estão notando que nós estamos falando de muitas. É importante estratégia, é importante planejar, né? Já falamos que no processo nos Estados Unidos, a imigração anda junto com o processo de revalidação, diferente de outros países, tá? Mas existe também uma parte essencial. Me conta aí. Planejamento financeiro, né? Essa parte é muito importante, porque é, a revalidação ela não pode ser vista de forma isolada, né? Ela é um projeto de carreira futuro, logicamente, que vai exigir uma mudança de país. E antes de iniciar qualquer tipo de processo nesse sentido, é muito importante que o candidato avalie a situação migratória e quais são os objetivos a médio e a longo prazo, né? E quais são os impactos dessas escolhas na vida dele e da família, né? Uhum. É a prevenção. É o foco que eu falei que eu atuo, né? Sempre prevenindo. Porque não adianta você começar um processo que é algo, gente, que não dá para ser levado como um processo, é uma coisa que eu vou fazendo e tudo, isso é um projeto de vida. Revalidação, independente de onde for, do país que for, você tem que ter em mente que é um projeto de vida. É um projeto que envolve a sua vida, da sua família,
a sua carreira, consequentemente, às vezes a carreira do seu cônjuge, os estudos dos seus filhos. Então, revalidação é um planejamento de vida. Então, tem que pensar de forma preventiva. E, do ponto de vista preventiva, é importante que o dentista não tome decisões baseadas apenas em informações soltas na internet, que a gente encontra aos montes e que você ainda tenta juntar o quebra-cabeça e te deixa mais confuso. Tem informações confiáveis? Tem. Porém, também tem muitas informações que não procedem ou que vêm de forma confusa e que vai te confundir ainda mais. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente, porque cada caso pode ter detalhes relevantes. A situação sua não é a situação do coleguinha. Por mais que vocês tenham graduado numa mesma universidade, ali, né, comemorado juntos, vencer o curso. Por exemplo, um profissional que já vive nos Estados Unidos, ele terá uma estratégia diferente de quem ainda está no Brasil. Então, você não pode se basear na estratégia de quem já está lá. Da mesma forma, quem tem família, quem tem filhos em idade escolar, né, cônjuge que também pretende trabalhar ou um histórico imigratório anterior, precisa avaliar esses pontos com cuidado, porque você também tem que planejar tudo relativo a esses pontos. É isso, é por isso que a gente mencionou a questão financeira, né? Porque você precisa pensar que vão ter custos com traduções, com as provas, com as avaliações, com as taxas para aplicação, Uhum. com a academia que você vai precisar estudar, né? Qual vai ser especialização que você vai fazer, né? A parte acadêmica que você vai fazer, moradia, seguro saúde. Isso é bastante caro nos Estados Unidos, gente. Isso é bastante caro, tá? Ficou mais caro ainda este ano. Então, é importante pensar nessa manutenção pessoal durante o período dos estudos, né? Porque enquanto você estuda, você não pode trabalhar, né? Então, existem algumas ressalvas, algumas possibilidades de trabalho, mas enquanto você não é licenciado, você não ganha aquele valor que a gente falou no início, né? Você não vai estar ganhando seus 200 mil por ano. Então, você ainda não está podendo receber esse dinheiro, você também tem que pensar que mesmo assim você vai ter os seus custos de moradia, seus custos com seguro-saúde, com alimentação, com filhos que você vai precisar sustentar nesse período, né? Então, isso tem que ser bem planejado. Exatamente. E aqui vai uma observação também que é importante, gente, que quando a gente fala planejamento financeiro, não significa apenas ter recursos financeiros. Por exemplo, eu só posso. Então, peraí, eu tenho que planejar isso tudo. Então, o custo com certeza não é baixo, o custo é alto. Então, eu só posso. Peraí, não, peraí. Coloco no papel. Não, eu tenho que ter X, então eu só posso começar o meu processo de revalidação depois que eu tiver X. Não é bem assim. Você precisa saber, né, ter o planejamento, não só de saber quanto você vai gastar, mas de quando você vai precisar aplicar cada recurso. Tem recurso que vai ser imediato, mas tem recurso que às vezes é mais alto, mas ele está lá na frente ainda e dá tempo de você ir se programando para ele, Não, né? e existem Saber coisas em que também que a gente precisa lembrar, porque você precisa saber quais são as universidades para que você vai aplicar, para que você não perca dinheiro, né? Não é só pensar, eu tenho que ter o dinheiro da universidade, mas para qual universidade eu vou aplicar? Porque se você resolver aplicar para todas as universidades, você vai estar gastando um dinheirão, né? Que às vezes não é necessário. Então, essa Uhum. estratégia também tem que ser discutida antes de fazer a aplicação, para não aplicar para as universidades incorretas, para lugares que não fariam sentido na sua estratégia, tá? No teu planejamento. Quais documentos que eu vou priorizar, né? É outra coisa importante, porque às vezes a pessoa está lá, tá priorizando o currículo para uma entrevista e tudo, enquanto ele tem que estar preocupado cá atrás com o histórico. É E porque cada vez que você aplica para uma universidade, você tem que montar um processo inteiro para aplicação, sim, mas né? você tem Você que tem que montar começar um processo inteiro. básicos. E aí vai pegar a recomendação, de quem que você vai pegar a recomendação, quantas recomendações você vai pegar, que tipo de recomendações você vai pegar. Uhum. Tudo isso tem que ser bem estruturado, né? Bem pensado, para não ter desperdício de dinheiro, desperdício de tempo.
Não ter né? retrabalho, nem decisões precipitadas, gente. Revalidação, carreira internacional, assim, a imigração eu não, acho que talvez nem tanto, mas a revalidação é tijolinho por tijolinho, ir construindo o seu castelo, a sua casa, aos pouquinhos. Quando você constrói a sua casa, não é tijolo por tijolo que é posto para poder levantar, para te dar uma estrutura sólida, para na hora que vier um vento e todo mundo jogar a tua casa no chão. Se você for tentar construir sua carreira na base da correria, sem construir etapa por etapa, vai chegar um momento que vai vir um vento e vai jogar ela no chão. Não vai sustentar. Porque aí, eu quando eu digo isso, eu não estou falando assim, vai ser negado. Talvez não vai, mas talvez você vai descobrir que os documentos que você emitiu não serão necessários naquela hora, que você precisava era de outros. E aí, às vezes, são documentos que não emitem rápido. São documentos que às vezes vão demorar um pouquinho, até que você legaliza, até que você traduz. Aí é um tempo que o seu processo está parado, é um tempo que você está deixando de seguir na tua carreira internacional. E eu costumo falar que mesmo que você não esteja ganhando na moeda daquele país, já é um dinheiro em dólar que você está deixando de ganhar. Não, Perfeito. você está atrasando a sua carreira, você está deixando já de ganhar. Então, já que você está falando disso, vamos falar de quais são os principais erros nesse processo? O que você Uhum. acha? Qual o principal erro? Primeiro principal erro. Escolher o estado apenas por preferência pessoal, sem estudar as regras locais, sem entender como que funciona aquele estado. Muitas pessoas elas escolhem o estado porque tem amigos, porque tem familiares ou porque gostam daquela região. É compreensível. É claro que a gente quer estar perto de amigos, de familiares, ou quer estar numa região que me chama mais atenção, né? Que às vezes tem um clima que me acolhe melhor e tudo, mas do ponto de vista profissional precisa verificar se aquele estado é viável para o licenciamento, porque às vezes ele não é viável para a sua situação e você vai ficar lá dando murro em ponta de faca. Sem se Perfeito. disputar. E tem, Eu mas tem. acho. Eu acho que um grande erro foi aquele que você acabou de mencionar, que era deixar a documentação para depois ou pedir a documentação errada, né? Porque um apostilamento aqui nos Estados Unidos pode levar 60 dias. Nossa Senhora. Então, um apostilamento que você pede que era desnecessário, você perdeu 2 meses do seu processo, sabe? Então, a gente acaba, assim, alguns profissionais acabam subestimando, né, esse Uhum. tempo necessário para reunir a documentação, diploma, histórico, ementas. Então, às vezes, conseguir documentos junto com a instituição de ensino, às vezes pode levar meses. Então, eu acho que um dos erros maiores é não começar a reunir documentação cedo. Com certeza. Mas tem mais erro também. Um que eu vejo acontecendo muito é acreditar que a experiência profissional sozinha vai ser suficiente. Eu sou um dentista, e na verdade, gente, isso não é só dentistas, tá, gente? Eu vejo isso de uma maneira geral. Eu sou um profissional com muitos anos de atuação, eu já tenho 10, 15 anos de atuação, então a minha experiência já me garantiu no processo. Vamos lá. A experiência como dentista, com certeza, ela é valiosa. Como dentista, como médico, a experiência profissional ela é muito valiosa em qualquer lugar do mundo. Mesmo que seja um lugar que não seja considerado a sua experiência na análise do processo. Até porque na hora que você vai fazer uma prova, a sua experiência vai falar mais alto. Você vai ter uma facilidade melhor do que quem está chegando agora, está inexperiente, né? Mas o sistema americano, ele exige cumprimento formal das etapas acadêmicas e regulatórias. O que isso significa? Que mesmo profissionais muito experientes precisam seguir os requisitos exigidos. E nem sempre eles estão dentro da sua experiência. Perfeito. Outra coisa que me veio à cabeça aqui agora, que é um erro muito comum, é a pessoa não se preparar de forma adequada para as entrevistas e para os testes práticos. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque as universidades, quando elas fazem a avaliação do candidato, elas não estão apenas avaliando o conhecimento técnico que ele tem. Eles estão avaliando a comunicação,
a postura profissional, eles estão avaliando se esse profissional tem segurança no que ele está fazendo, se existe uma possibilidade de adaptação cultural, eles vão analisar o cenário todo, a capacidade que esse profissional tem de atuar dentro de um ambiente acadêmico americano, né? Uhum. Então, se você esquecer de se preparar nesse sentido, conhecer um pouquinho a cultura, entender um pouquinho o que é que está sendo, sabe, ter jogo de cintura, analisar bem o ambiente para onde você vai estar prestando o seu exame, né? Vai fazer diferença. Com certeza. Outra Mais coisa, alguma coisa que você lembre? sim, começar o processo sem considerar a situação imigratória, que Ah, nós esse estamos é atrás. importante. Nos Estados Unidos, em específico, você tem que considerar, porque a escolha de um visto, a manutenção do seu status legal no país, possibilidade de estudo, trabalho, permanência, precisam ser avaliadas com cautela, né? E uma decisão migratória mal planejada pode afetar o processo profissional também. E ainda tem mais, né? Igual a gente falou, né? O trabalho e tudo. São muitos profissionais que querem revalidar, que se preparam financeiramente, vão se preparando ao longo do processo, mas que às vezes também precisam trabalhar enquanto está no processo. Precisam ter outras fontes de renda. Como que você, se você não tiver com a sua situação migratória? E agora, quem seriam essas pessoas? Quem são esses profissionais que são o público-alvo dessa live que a gente está falando hoje, né? Quem tem interesse? Quem é a pessoa mais indicada para fazer esse tipo de processo? Um desses perfis seriam os profissionais recém-formados, né, Daiane? Porque o Sim, profissional recém-formado, ele tá com tudo prontinho para simplesmente pegar a malinha, preparar tudo e vir já segue o baile, segue todo o processo por aqui. acabei de Acabei de me formar. formar, Ah, já vou tentar seguir lá para os Estados Unidos. Ótimo perfil. Vai construir uma carreira internacional desde o início, vai se preparar cedo, vai melhorar o inglês, vai organizar tudo e construir uma estratégia com mais tempo. mas isso não significa que dentista experiente não seja um perfil, né? Não significa que se você tem muitos anos de carreira no Brasil ou até em outro país, né, que você não se enquadra no perfil que nós estamos falando dessa live. Por quê? Esse profissional, o experiente, ele muitas vezes ele já tem uma trajetória consolidada, uma experiência clínica e até a especialização. Então, o desafio desse profissional, na maioria das vezes, vai ser se adaptar essa experiência ao formato exigido pelas universidades e pelo mercado americano. E também, às vezes, se programar como fazer com a sua experiência já no Brasil. Mas, Eu penso que tá pronto. Eu penso que os profissionais que têm muita experiência, às vezes ficam pensando, poxa, já tenho muita experiência, já tenho minha carreira aqui no Brasil, por que que eu vou começar tudo de novo? E não é exatamente isso, né? É quando você pensa que você pode começar uma carreira melhor, ganhar mais dinheiro, se estruturar melhor aqui, ter uma qualidade de vida talvez diferente, melhor, mais segurança. São muitos benefícios que isso pode trazer para você e para sua família. Então, às vezes, fazer essa extra mile que a gente chama, né? Fazer essa milha extra, não é um mau negócio, né? É um bom negócio. Você continua uma carreira que já era consolidada em outro lugar. Você expande o seu horizonte. E é importante também falar que esses profissionais que já têm uma boa experiência são ótimos candidatos para os vistos de mérito, né? Os vistos de mérito, que são os profissionais qualificados. Então, tem espaço. É uma boa opção, na verdade. Mas também a gente tem que falar daqueles dentistas que já moram nos Estados Unidos, são dentistas no Brasil e ainda não revalidaram seus diplomas. Que exatamente pensando nisso. Dá Uhum. tempo. Dá tempo de fazer. Não precisa trabalhar em outra área.
dá para fazer, pega o seu status migratório atual, vamos avaliar esse status migratório atual, vamos ver se é possível fazer esse processo de revalidação para que você possa exercer a sua profissão original aqui nos Estados Unidos e fazer um bom dinheiro com isso, né? E uma coisa que eu tenho conversado muito nas consultas que eu realizo com o pessoal que quer revalidar, e eu falo no geral, até nos outros países, é o seguinte, gente. Olha a oportunidade. A revalidação, ela é tua pro resto da tua vida. Só você que perde ela se você aprontar alguma coisa muito errada e perder a licença. Mesmo assim, você perde a licença para atuar, não é exatamente a revalidação. É pro resto da tua vida. Então, você tem uma mobilidade em dois países, no seu país de nascimento e no país onde você revalidou. E então, só vai acrescentar no currículo, gente. Só vai acrescentar você. Ah, enjoei, não quero ficar nos Estados Unidos agora, não. Volta pro Brasil. Ah, enjoei do Brasil, vou lá. Onde que nos Estados Unidos eu tô? Gente, eu acho que a gente tem que pensar agora em falar um pouquinho sobre as perguntas mais frequentes que a gente escuta, né? Já que estamos no finalzinho do nosso tempo, já estamos há quase uma hora ao vivo aqui, vamos falar um pouquinho sobre as principais perguntas, né? Uhum. Quanto tempo demora o processo de revalidação? Depende. Depende do inglês, da A organização, pergunta de milhões. dos prazos das universidades, da aprovação no processo seletivo, da duração do programa. Em geral, um projeto de alguns anos e não uma etapa imediata. Então, a pergunta de milhões é a resposta que todo advogado ama. Depende. Essa pergunta, essa próxima pergunta que eu ia fazer, a gente até já mencionou ela por alto antes, Uhum. né? Posso trabalhar enquanto eu estudo? Depende. Depende, né? Qual é o seu status migratório, quais são as regras aplicáveis para o caso específico. Então, essa análise tem que ser feita de forma individualizada, né? Não o que pode ser permitido para um pode não ser permitido para outro. Então, cada caso é um caso, tá? E aí, qual o melhor estado para revalidar? É outra pergunta que chegam sempre fazendo. Gente, não tem uma resposta única. O melhor estado, ele vai depender do seu objetivo, da sua situação migratória, da sua rede de apoio, das oportunidades acadêmicas, né, que você terá acesso, das regras de licenciamento. Então, é caso a caso, sempre vai ser de acordo com a sua situação específica. E precisa de advogado para fazer o processo de revalidação, Daiane? Ó, precisar, sim, né? Por lei não precisa, não. Mas você tem que lembrar o seguinte: a parte acadêmica ela pode envolver universidades, agências, exames, burocracia, e envolvimento com partes legais que quem estuda e quem se aprofunda nisso é o advogado. Então, e quando tem questões migratórias, documentação internacional, riscos jurídicos ou planejamento de permanência nos Estados Unidos, a orientação jurídica, ela é muito importante, porque ela já te previne para evitar problemas futuros. E agora só uma última pergunta, que é muito comum. E aquelas notícias de que posso trabalhar sem revalidar nos Estados Unidos, procedem? Ah, não procede não, né? Não pode de jeito nenhum. Ainda se você faz algo nesse sentido, você pode ser impedido no futuro de Uhum. trabalhar na sua área por questões éticas e, enfim, tudo As mais. redes sociais estão infestadas de publicações assim, falando que profissionais podem trabalhar sem revalidar nos Estados Unidos, gente. Não existe isso. Eu tenho trabalho facilitado. O trabalho facilitado é como higienista, e mesmo assim tem requisitos a serem cumpridos, tem exame a fazer, né? Precisa de licença para ser higienista, gente. Não é E chegar e ser higienista. trabalha sob supervisão
tem restrição de atuação, você não faz diagnóstico, você vai simplesmente fazer o trabalho preventivo e se você identificar algum possível problema, você vai notificar o dentista porque é ele que vai fazer. Então, cuidado com essas notícias aí da internet que nem na legenda não especificam, tá? E eu tenho a publicação lá, que pode trabalhar sem revalidação na Itália, mas existe o decreto. É diferente. Estados Unidos não tem isso. Cuidado com as notícias. Perfeito, muito bem. Bom, então para encerrar, eu gostaria de reforçar, né, que a revalidação, ela, nos Estados Unidos, ela é um projeto possível, mas, logicamente, ela vai exigir preparo, ela vai exigir estratégia, ela vai exigir informação confiável. Então, não é um processo simples, mas também não precisa ser um caminho difícil e confuso, né? Hum. O mais importante é que cada profissional compreenda que o seu caso tem que ser analisado de forma individual, não pode ser comparado com o do outro, com o do conhecido, com o do irmão, do primo, do tio, do avô, de ninguém, tá? A trajetória acadêmica, a experiência profissional, o estado desejado, a situação migratória e os objetivos familiares podem alterar completamente a sua estratégia. Então, é situação individual, tá? E se você é dentista formado, fora dos Estados Unidos, logicamente, gostaria, né, de entender um pouquinho mais sobre quais seriam os próximos passos, os requisitos para permitir que você possa exercer a sua profissão dentro dos Estados Unidos, a gente recomenda que vocês busquem a nossa assessoria para que a gente possa analisar caso a caso e explicar para vocês exatamente quais seriam os próximos passos e fazer uma análise personalizada para tomar essa decisão tão importante. Personalizada, inclusive com status migratório, com tudo, gente. É considerando tudo o que você precisa considerar para o seu projeto. Gente, agradecemos imensamente a presença de todos nessa live. Quem for assistir posteriormente, né, porque às vezes ainda está trabalhando, está no trânsito, deixa para assistir depois com calma. Agradecemos imensamente. Esperamos que esse conteúdo ele tenha trazido clareza, contribuído para que vocês possam planejar melhor esse projeto profissional. E se tiverem dúvidas, manda aí nos comentários, chama no direct, deixa no YouTube, porque a live também vai para lá, tá? E é isso aí. Muito obrigada. Precisando também, podem entrar em contato conosco, seja aqui pelo direct ou pelo website da imigraeasy.com, tá? Nosso e-mail é contact@imigraeasy.com e estamos à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Muito É isso obrigada aí. e uma ótima noite para todo mundo. Boa noite.